O que tu pensa sobre Deus, cara? Deus é... Eu acredito em Deus, não tenho formação religiosa, né? Eu nem tô mais na onda de acreditar, eu sinto. Então, eu vivo, eu respiro, eu transpiro, eu converso. Mas o Mário Sérgio Cortella tem uma frase muito, muito bacana, assim, ó. Quando você fala com Deus é teologia, quando ele responde é psiquiatria. Mas eu converso com Deus todos os dias e acredito, sigo, me inspiro. Eu vim de Santos, cara, e uma vez eu tava correndo, porque foi assim, eu sempre acreditei em Deus, meu pai morreu, eu parei de acreditar em Deus. Fiquei de mal de Deus, assim, 2 anos, porra, porque... Injustiça. Injustiça. Minha mãe, quando meu pai morreu, Deus quis levar ele nessa hora. Não, mãe, não foi Deus, foi meu pai, tá? Bebia, fumava, hipertenso, diabético, um monte de coisa. Mas hoje eu tava correndo na praia, 5 da manhã, assim, e aí casou um monte de coisa, assim, a luz, o som do mar, a água gelada, o universo. Aí eu falei, porra, eu acredito nessa parada aqui. Tem alguma inteligência que o meu campo cognitivo não é capaz de entender, ela é superior e eu faço parte dela, e é Deus. Pra mim, Deus é isso, é energia. Eu gosto muito dessa análise tua, cara. Pra mim, eu penso meio que da mesma forma, entendeu? A questão de Deus não é uma questão de... existe alguém que sabe a forma com que eu devo ser na vida. Tipo, regras pra eu me agir. Claro que existem ensinamentos religiosos e tal que são interessantes. Mas o Deus, pra mim, é muito mais uma questão filosófica de entender ou de acreditar que o que a gente vive hoje não é um fim. É um meio da coisa, entendeu? E eu acho que pra mim, pelo menos, ter essa crença que eu vivo um meio agora é muito importante. Isso não significa achar que, foda-se, eu tenho uma vida e tenho outra e foda-se. Não dá importância pra essa vida, entendeu? Significa que é acreditar que a realidade é muito mais que algo finito, momentâneo, de 100 anos no máximo. Eu me recuso e eu não gosto de acreditar que tudo que há para nós, para nossa consciência, é o que existe, que a gente sabe que é. Entendeu? Mas você tem uma concepção reencarnacionista. Não necessariamente. Eu não sei se a gente reencarna. Eu só acredito muito fortemente que a nossa consciência ela tem um propósito maior do que só ajudar a construir esta realidade, entendeu? Porque eu acredito que essa realidade, se você for parar para pensar com o que pode ser real, tanto de energia, matéria negra, matéria escura, não sei o quê, a nossa realidade é tão pequena parte do todo que eu me recuso de achar que a nossa consciência não está ligada ao resto do todo, só está ligada a essa pequena parte que a gente percebe enquanto está vivo, entendeu? Eu também não sou religioso, também acredito em Deus, mas não tenho uma religião específica. Mas pensando em termos, talvez lógicos, né? Embora a gente vá dar uma viajada boa aqui, eu tendo a acreditar que a gente deva voltar de alguma forma. Porque pensa, né? Tem muita gente que tem concepções de, você vive uma vida, viveu bem paraíso, viveu mal inferno, e é basicamente isso. Isso é quase condenar uma criança que se comportou mal no recreio à prisão perpétua. Sim, é exatamente isso. Em termos temporais. Sim. Então, como a vida não é nada mais do que uma breve pausa na antessala da morte, né, eu acho que a questão é cíclica. E aí, quando chegamos nesse tema de metaverso, eu dei uma viajada boa nisso. Porque, recentemente, eu li um livro chamado Vidas Paralelas, ou Vidas Comparadas, de um cara chamado Plutarco, que era um historiador grego, que viveu em tempos romanos, né, porque Roma dominou a Grécia, mas os gregos dominaram culturalmente os romanos. E ele sempre escrevia obras nessa coleção, onde ele comparava um grande grego e um grande romano. E eu li a obra onde ele compara Alexandre o Grande e Júlio César. E hoje eu sou agnóstico, mas eu fui espírita durante muito tempo, a minha família é espírita. Tenho seguidores, né, também, cada um de uma religião. E quando eu comecei a ler, teve um seguidor que falou, sabia que alguns espíritas kardecistas falam que tanto Alexandre quanto Júlio César quanto Napoleão eram a mesma pessoa? Eu comecei a ver, caramba, as similaridades, né? Os caras quiseram dominar o mundo conhecido, todos tiveram glória no Egito. Napoleão foi para o Egito fazer o quê? Nada. Ele foi para lá porque a glória estava no Oriente. Napoleão dominou a França, não era francês, era da Córcega. Júlio César, romano,
dominou a Gália, que era a região da França, foi para o Egito da mesma forma. Então, havia uma série de similaridades e correlação, né, causalidade, mas eu comecei a pensar, cara, é quase como um jogador de videogame que tem um personagem, o personagem morre, ele pega outro e faz exatamente o mesmo jogo. Igual você falou pra gente. O que você faria? Eu faria coisas parecidas, né? Antes das diferentes. Então, pode ser que isso aqui seja só uma realidade entre infinitas que existem, e quando você morre aqui, você volta para uma outra, até pegar um novo avatar e voltar. Isso é uma concepção até hindu. Religiões têm isso. Platão tinha essa ideia de mundos diferentes, um mundo sensível e um mundo inteligível, entendeu? Então... Pra mim isso faz todo sentido. Por isso que eu perguntei se Deus é o programador. Por que Deus ia criar uma realidade tão injusta e cruel no ponto de, consciência, ó o que existe, ó as possibilidades. Você não vai viver todas as possibilidades do que você compreende que existe. Mas você entende que existem milhares de possibilidades possíveis de consciência que você não vai ter a capacidade de explorar. Por que Deus cria uma realidade tão injusta? Onde você conhece um potencial infinito, mas tem uma limitação infinita. Porque eu não acredito que Deus ia criar uma realidade tão cruel, entendeu? Por quê? Ele não tem essa limitação de recurso como o humano pensa, que tem recurso limitado. Deus é Deus. Deus ele pode criar uma consciência que é infinita. Por que ele escolheria, dentro de todas as realidades possíveis, a mais filha da puta de todas? Mas não quer dizer que ele escolheu a mais filha da puta. Essa pode ser uma de infinitas que existem. Mas é que o universo escolhe... Entendi. Mas é que ao mesmo tempo... E existe também a possibilidade dele não existir, né? Também. Mas tem um ponto, ó. Já viram Matrix, né? O filme? Claro. No Matrix, inclusive o Neo no Matrix trabalha na Metacorp. Né? É um ponto interessante. No Matrix tem uma hora que ele vai começando a descobrir como é que funcionava e falam pra ele que havia uma realidade que era perfeita. Mas as pessoas não aceitavam aquilo, simplesmente. Então, talvez o homem precise de um pouco, né? Não digo muito, mas alguma coisa de adversidade. Só que se isso é só um jogo, que tipo de jogo é legal? O jogo onde você tem recurso infinito ou o jogo onde você tem que dar duro pra evoluir seu personagem? É difícil. Sim. Pois é, então dá pra viajar o dia todo, mas eu queria terminar essa parte aqui com um argumento do Elon Musk. O Elon Musk ele sempre fala, devemos viver em uma simulação. E eu li um livro que tinha um prefácio, uma parte escrita por ele, o Bill Gates recomendava, chamado Superinteligência, que eu peguei o macete do livro aí com o Joel, né? Vi o Joel lendo, eu falei, miserável, vai desenvolver uma superinteligência, eu vou fazer a mesma coisa. Aí peguei o livro, só que o livro é escrito por um filósofo sueco chamado Nick Bostrom, e ele começa a ter ideias em cima da seguinte concepção, que você falou aqui no episódio. Uma hora você vai ter algoritmos mega inteligentes desenvolvendo outros algoritmos melhor do que o melhor humano. Ele falava que nessa hora nós chegaríamos numa singularidade, uma inteligência suprema, absoluta. A gente estaria criando, através de um programa... Um Deus. E talvez esse Deus olhasse pra gente e não visse tanta utilidade assim no ser humano. Então ele falava, como se proteger desse poder supremo? Aí o que ele dizia, uma das vertentes, coloque essa inteligência suprema dentro de um mundo à parte. E como ele é muito inteligente, cubra com outras camadas de realidade até que ela nunca consiga chegar na nossa realidade. Aí ele chega na hipótese da simulação e diz o seguinte, mas se já existiu uma única sociedade no universo, pode ter tido muito mais, que chegaram a esse ponto tecnológico de poder fazer isso. E aí você tem a criação de infinitas realidades e nós vivemos em uma apenas. Qual é a chance de que a nossa realidade seja a realidade de fato e não uma simulação de uma outra realidade? A chance é de 1 dividido por um número que é infinito, não para de crescer. Então, a chance que isso aqui seja o plano real e único, nessa hipótese, é 0. Tende a 0. Entendeu? É bem pequeno. É, ridiculamente pequeno. Eu tendo a concordar com essa visão. O que vocês acham? Passa a maconha pro Thiago e ele vai dar a opinião. Caralho, a cara do primo passa a bomba aí. O primo já tá no Japão, já. A minha visão é muito diferente da do Thiago quanto a isso. O Thiago, ele parece ser bem realista, talvez. Bem cético? Um cara sem crenças, assim. Sim, cara. Eu sinto que você... Eu sinto que... Eu vejo nos seus olhos que você tem uma dúvida forte sobre a vida nesse sentido. E que isso te corrói por dentro de certa forma. Caralho, o cara agora é psicólogo. Fala mais. Mãe de Ná. Mas isso Manda profecia, isso é meio que uma obviedade, na real. Porque essa questão do porquê nós estamos vivos e para onde nós vamos, se vamos para algum lugar, é algo que corrói a alma de qualquer pessoa que tenta pensar sobre o porquê ela está viva ou sobre o que está acontecendo, entendeu? E como você é um cara que criou muitas coisas e soube
se movimentar em muitas áreas, eu acredito que você é um cara que pensa sobre a vida. Pensa sobre o que está acontecendo. Portanto, não tem como você não ter essa dor existencial. E pelo fato de você não ter essa resposta, e não estou falando que a gente tem, mas você acredita numa resposta diferente da gente, numa resposta mais racional, mas também um pouco mais cruel. Eu acredito que vai trazer uma dor existencial para você, de certa forma. É mesmo, cara. Você vê o que é o estereótipo, né, cara? Cara... Falou pra caralho meia hora aqui e não tem nada a ver. Não, cara, a sua leitura ela é bem factível, é bem realista. Mas a parada sobre Deus comigo é o seguinte. Cara, já aconteceu algum milagre na sua vida? Já. Já? Vários. Milagre. Vários. O que você chama de milagre, só pra definir? Milagre é uma coisa que, tipo... Tinha que estar os astros alinhados de uma forma perfeita para que desse certo e deu certo. Cara, quando você é uma pessoa cética, como eu sou, é muito difícil você acreditar em alguma coisa sem você enxergar ou sem você sentir, né? Pessoas céticas como eu precisam enxergar alguma coisa que quebre um padrão matemático, um padrão racional, para que de alguma forma isso entre na sua mente, né? Na Bíblia tem uma passagem, na verdade algumas passagens, onde Jesus ele estava andando, não acreditavam nele, ele foi lá, fez um milagre, ele falou, caraca, meu Deus, e agora passou a crer. Um monte de gente assim. E comigo, cara, é o seguinte, comigo aconteceu um milagre também. Entendeu? Comigo aconteceu um milagre também. E quando aconteceu um milagre na minha vida, ficou indiscutível a existência dele. Indiscutível. Não, De Deus? a existência de Deus. Indiscutível. E imediatamente, isso me trouxe duas coisas. A certeza da existência de Deus e o que eu vim fazer, mano. Imediatamente. E isso não aconteceu há muito tempo. Foi recente. Foi uma busca que começou há 2 anos. Mas a minha chave só virou agora em relação à minha vida. Porque, veja só, cara. Com o limite do que a humildade me permite, né, trazer aqui, eu sou uma pessoa com magnetismo. Então, poxa, já fiz live, 150 mil pessoas, sabe? Já enchi Tem uma estádio. audiência enorme no YouTube. Uma audiência enorme, já enchi estádio, já enchi um monte de coisa e tudo mais. Fala com 15 milhões de pessoas, é indiscutível que existe um magnetismo. Então, as pessoas que me conhecem hoje, elas olham pra mim e elas pensam, caraca, porra, algumas pessoas acham que eu sou um merda, e tem gente que olha e fala, nossa, o Thiago, ele é um cara incrível. Olha quantas pessoas ele se comunica, né? Mas o ponto é que as pessoas não sabem quem eu era antes, mano. É o que o Jota tá falando da luta, assim. Ninguém me conhece antes de eu ter 18 anos de idade. E eu, antes de ter 18 anos de idade, era o seguinte, Monark. Eu era um cara que eu não tinha amigo. Eu era excluído de todos os cantos. Eu sofria bullying na escola. Eu era gordinho, espinhudo e usava 6 graus. Ainda uso, mas eu uso lente. 6 graus, fundo de garrafa. Era humilhado, mano. Eu não era um bom aluno. Não era um bom aluno. E, cara, fui crescendo longe das pessoas. Não tinha as pessoas, né, que me acolhiam. E eu comecei a desenvolver um amor a ficar em casa e jogar videogame. Daqui veio meu amor no videogame, cara. Comecei a jogar MMO, comecei a jogar tudo que você imagina. E daqui eu desenvolvi esse amor. Por quê? Porque, cara, a única coisa que me realizava era ficar sozinho jogando videogame, porque machucava ficar com as outras pessoas. E foi passando o tempo, cara, não me tornei um bom aluno e fui pra faculdade. Na faculdade, a mesma coisa, cara. Não tinha grandes amigos, não tinha muita proximidade. Dava um intervalo da escola, da faculdade, eu ia pro banheiro, mano. Olha só. Pra não Jogar ficar... Game Boy. Não, cara, eu ia no banheiro pra me isolar, cara. Porque eu ficava deslocado. Eu olhava pro lado e, puta, ninguém quer falar Ninguém comigo, não sei o que lá comigo. e tal. Eu falei, caraca, cara. E eu ia pro banheiro, terminava o intervalo, eu saía do banheiro. Ia direto pra classe, mano. Né? E isso vai acontecer na minha vida. Só que esse mesmo Thiago é o Thiago que hoje consegue falar e arrastar multidões, mano. Caraca, é o mesmo Thiago, velho. Que não conseguia se comunicar, que não conseguia falar, que ninguém queria ouvir. Ninguém queria ouvir. Isso aconteceu na minha vida, né? E só que eu me liguei só recentemente que isso aconteceu na minha vida. Eu não tinha essa noção de que existia o que aconteceu com o Thiago antigamente, existe o Thiago hoje e existe um caminho impossível de ser trilhado para que esse Thiago virasse. Né? E eu virei essa chave porque recentemente, Deus falou comigo. Entendeu?
E ele nunca tinha falado comigo de uma forma que eu entendesse. Mas quando ele falou 4 vezes em uma semana, mano. E pra mim, cara, o que ele falou, através de pessoas e mensagens que se confirmaram, mexeu comigo. E eu comecei a olhar em retrospectiva pra minha vida, mano. E quando eu olhei pra minha vida, cara, eu comecei a enxergar uma série de coincidências e milagres que aconteceram. Eu não tive dúvida nenhuma, cara. De que Deus existe e do porquê eu fui abençoado com um talento e uma série de pessoas que Deus foi colocando na minha vida, mano, e vocês também, que me ajudaram a me comunicar com o jeito como eu me comunico hoje. E hoje eu entendo que tudo que me foi dado não foi algo bonito apenas. Foi um grande fardo, que é uma grande responsabilidade. Então, o que eu faço hoje, eu entendo que não tem mais a ver com o meu patrimônio, mano. Cara, pra mim, ser bilionário, não ser bilionário... Cara, isso aqui pra mim é completamente muda, né? secundário agora. Então eu entendo, cara, a responsabilidade que eu tenho. Pra mim, Deus é indiscutível. Mas eu também entendo em quem não acredita, porque eu preciso sentir. Eu achei que você não acreditava, mano. Achei que você era cético pra caralho. Eu preciso sentir, cara. Entendeu? Então hoje daí me deu muito sentido. Né? E aí, cara, eu tô numa jornada agora. É uma jornada que tá só começando. Quanto tempo faz que você deu essa virada? 2 anos, você falou? Ela começou há 2 anos. É. Mas eu não sabia. Entendi. Você tava num processo de transformação, mas não tava consciente desse processo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu me liguei há uns 40 dias. Aí quando eu me liguei, eu lembro que eu fui na casa do Joel conversar, inclusive. E eu falei, Joel, aconteceu isso. E aí ele falou umas paradas também. Então, cara, a responsabilidade, eu entendo que existe uma responsabilidade diferente sobre mim hoje, entendeu? Sim. Você acha que isso tem a ver com sua vitória? Eu acho que é o contrário. Isso não tem a ver com a minha vitória. Não, tipo, você venceu. Bom, indiscutível, você venceu na vida, na questão capitalismo da vida, né? Certo? Tá. Você acha que pelo fato de você ter vencido, você chegou naquele momento onde você não enxerga o próximo passo e para isso você precisa ter um... Não, porque eu tinha muito mais consciência dos meus próximos passos antes e, cara, e o meu plano, ele estava totalmente alinhado. Quando isso veio, eu falei, caraca, não é por aqui. Isso mudou completamente para mim. Mas por que eu te digo sobre o milagre, sobre a coincidência que começou há 2 anos atrás e eu não sabia? Porque há 2 anos atrás, eu e a Ká, a gente tava a gente tem um grande amigo, e esse grande amigo chamou a gente para ir num casamento em Portugal. 2 anos atrás, cara. E aí, a gente foi para esse casamento. A gente tem dinheiro, a gente, consegue ir para esse tipo de situação. Poucas pessoas foram. E quando a gente chegou lá, né, a irmã desse nosso amigo ia casar. Quando a gente chegou lá, adivinha? O nosso amigo não tinha ido, mano. Ué? Deu pra trás? O nosso elo, o irmão da... tá, entendi, tá. Não, ele era o irmão da noiva. Ah, entendi. Só que ele era o nosso elo. E ele não foi. Aí ficou eu e a Ká. Sozinho, tipo, caraca. Portugal. Cara, a gente conhecia a noiva e tal, mas era diferente. E a gente falou, caraca, essa não é a nossa galera. E a gente ficou uma semana sem entender, cara, o que tinha acontecido e tal. 2 anos depois, eu entendo por que essa viagem aconteceu, mano. Porque nessa viagem, um amigo meu, o Thiago Brunet, mandou uma mensagem dizendo assim, cara, eu vi que você tá em Portugal, eu também tô. Vamos se encontrar? Vamos. A gente se encontrou. Nesse dia, ele falou o que eu disse no começo do podcast. Ele disse, você precisa começar a ler a Bíblia, cara. E hoje eu entendo que, cara, essa viagem só aconteceu para que a gente se encontrasse e ele me passasse essa mensagem, cara. Entende? E dali tudo começou. Mas eu só percebo hoje, 2 anos depois das coisas que aconteceram, a semente que foi plantada há 2 anos, entende? Então, cara, para mim é indiscutível. Quando você sente, é indiscutível. Né? E junto disso vem uma clareza de propósito e vem ao mesmo tempo uma responsabilidade da missão. Então, para mim é um pouco disso, cara. Você falou que você tinha todo um plano e mudou esse plano. Você consegue me dizer exatamente o que exatamente mudou para você depois que teve essa conexão? Eu tinha um plano mais capitalista e entendi que aquele papo da felicidade sempre está onde você não está, né? Eu entendi que a felicidade está onde eu estou e que meu plano não era mais um plano apenas capitalista. Eu entendi que o plano capitalista era importante para que eu conseguisse trazer pessoas que admiravam também meu sucesso, né? E para entregar mensagens para essas pessoas. Né? Mensagens sobre negócio, mensagens sobre finanças, mensagens sobre mentalidade. É um manutalismo. E outras mensagens. Quê? Desculpa.
tô bêbado. Humanitalismo. Capitalismo, humanitalismo. Caralho. Entendeu? Desculpa. Cara, então assim, o que mudou foi isso. Pô, meu plano era um plano linear, linear / exponencial econômico, negócios, crescer a nossa empresa. Pô, a gente está em um momento incrível na nossa empresa, trazendo muita gente, desenvolvendo muita gente. Mas eu entendi que, cara, não era isso por isso. Era isso para outra coisa. Entendeu? Então hoje eu tenho mais clareza, né? Isso mudou um pouco. O que eu penso, como eu penso, a decisão de vir hoje, a decisão, pô, de onde eu vou, a decisão de o que eu falo, onde eu vou, de como eu esforço, como eu me preparo. Muitas coisas mudaram, cara. Legal, mano. Acho que é foda, né? Porque é uma conexão importante que você fez. Né? Pra que ter 1 bilhão de ferramentas se elas não estão utilizadas pra nada, né? Tem muita, cara. Tem aquele filme, o Livro de Eli. Aham, tem um filme também. Porra, aquele filme tem uma passagem que... Então, É mas ele só tá um falando filme? do filme. Eu não tenho um livro do livro de Eli, não. Desculpa. O filme é sobre o livro. Então, mas é que o livro Não, de Eli, eu- no caso, eu- é a Bíblia. É a Bíblia. Desculpa pelo spoiler aí, foi mal. Não, é que porra, É antigo já esse filme, pô. o filme retrata uma mensagem incrível, né? O mundo acabou, teve, sei lá, o apocalipse, o cara tá andando, o Denzel Washington tá andando há 30 anos no Oeste, e aí tem um monte de cara querendo saqueadores, sei lá, como que seria o nome deles, e eles estão à procura do livro. Que o cara no livro, no próprio filme, ele fala assim, uma arma de guerra, né? Pô, eu tenho que achar esse livro porque é uma arma de guerra. Bom, depois de um tempão, procurando o livro, eles encontram o livro que está com Denzel Washington e ele tinha vamos dizer assim, uma escrava que era cega e ele maltratava a escrava, né? E quando ele encontra o livro de Eli, que é a Bíblia, ela está em braille e ele não consegue ler. Qual que é, acho que é a grande mensagem? De que adianta você ter a ferramenta se você não sabe pilotar a ferramenta, se você não sabe o idioma? Acho que é um pouco do que o Thiago falou, né, cara? Então a ferramenta estava aqui, mas a gente não tinha a sensibilidade para ele. Eu falei a gente, né, agora, né? A gente não tinha sensibilidade para usar. Velho, aconteceu comigo idêntico, velho. Idêntico da sensação. Uma vez eu estava dando um treino e eu tive uma vontade de começar a falar algumas coisas no meu treinamento. As pessoas começaram a chorar. E a palavra ia fluida. E eu tava falando de coisas importantes, família. Cara, cuida da tua família. Pô, é importante pra caramba. Pô, você é único. Eu fui falando coisas e eu olhei pro cenário e as pessoas foram destravando, chorando, sei lá o quê. E foi inquestionável, cara, que eu tava... Eu vou falar de um jeito que é o melhor jeito que eu sei falar, tá? Que eu não estava sozinho. Foi inquestionável, cara. Inquestionável. Eu não fiquei gago, a palavra foi reta, a mensagem foi direta. Tudo se alinhou. Cara, eu não teria a manha sozinho daquilo. Eu fui falando, eu falei pouco tempo, sei lá, falei 5 minutos, cara. E eu falei, cara, tem alguma coisa, tá rolando aqui, cara. Então eu não sou a mensagem, eu sou o mensageiro, então eu sou um instrumento. Naquele dia, que tem uns... 40? Não, tem algum... Porra, não sei quanto tempo tem isso exatamente. E eu falei, velho... Tem uma habilidade, ou foi me dado uma habilidade, eu tenho que usar e com muita responsabilidade, velho. Porque o que a gente fala e onde a gente fala e do jeito que a gente fala é capaz, sim, de fazer uma pessoa tomar uma decisão, velho. E ao tomar uma decisão, a pessoa simplesmente muda a direção da vida dela. Sim. Então a gente tem que ser muito responsável, cara. E aí tem uma parada, né? Que... Pô, a gente tava falando agora há pouco sobre vozes, né? Tipo, nossa cabeça, como a gente pensa, o que a gente ouve, decisões e tal. E, cara, imagina assim, ó. Você nunca ouviu alguma voz. Você não vai identificar na multidão, cara. Mas, pô, se o seu filho grita no meio de 100 pessoas, você vai olhar e falar, caraca, peraí, meu filho, cadê ele? Você vai ouvir ele. Porque é seu filho, mano. Né? Você já ouviu ele chorando, você já ouviu ele gritando. Você sabe quem é seu filho. Cara, você vai discernir. A voz de Deus é igual, cara. Entendeu? Então, assim, uma vez que você ouve, porra, você sabe qual é, mano. Então, dentre todas as vozes que tem na sua cabeça, nem que seja uma invenção da minha, cara, existe uma voz aqui dentro que eu sei qual é, entendeu? E é a voz que me guia, mano. Então, pô, por que eu tô falando isso agora? Eu tinha decidido que eu não ia falar sobre isso hoje. Achei que não era o momento. Mas, cara, falei, mano. E de alguma forma eu tenho certeza
que uma pessoa que tá assistindo a gente aqui tá olhando isso falando, caraca, isso foi importante pra mim, sabe? Hoje, porra, o Gaules foi lá, a gente gravou um podcast com o Gaules contou o momento de, cara, quando ele tinha decidido que ia se matar, aí subiu no parapeito, vou pular, tocou o interfone. Para, né, mano? Para, cara. E depois disso que aconteceu, logo depois disso, ele virou o Gaules que te conhece. Não antes disso, depois disso. E depois disso, cara, ele fez live pra 400 mil pessoas. Depois disso. Ele é bom? Bom pra caralho. Mas não tão bom, mano. Não dá pra ser tão bom. O cara fala com 400 mil pessoas. Tem uma parada a mais. Quando eu fiz uma live pra 150 mil, me perguntaram, cara, como você botou 150 mil pessoas? Eu falei, cara, eu sou bom, tenho algoritmo e tal, mas eu falei, mas eu acho que eu não sou tão bom assim. Tem alguma parada a mais. Bom pra 150, né? Não dá pra, assim, eu sou bom, mas não tão. Pra 150. Porque não tem como. Existe algo maior que nós que fez isso acontecer. Isso. Só que agora que eu entendo, cara, que isso aconteceu, a pessoa que me colocou nesse mundo disse o seguinte: você quer mesmo, Thiago, fazer parte desse mundo? Eu falei, cara, quero, tenho certeza. Ele falou, tá bom, mas eu quero te dizer o seguinte: uma vez que você entender que isso existe, não tem volta. Você quer mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, tá bom. Eu entendi, mano. Só que agora não tem volta. Porque agora, se eu não arcar com a minha responsabilidade, agora a culpa é minha. Aí eu tô errando porque eu quis. Aí eu tô errando intencional. Eu tenho responsabilidade agora sobre o que eu faço. Não antes, quando eu era ignorante. O ignorante não tem responsabilidade. Ele não sabe, ele não tem culpa, coitado. Eu era um ignorante nesse aspecto. Agora, cara, a responsabilidade é grande, mano. Foi muito talento, cara. Olha o talento que vocês receberam. Vocês acham que vocês não têm um propósito, cara? Cara, vocês são... Eu conheço vocês fora daqui. Eu gosto muito de vocês. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Mas, mano, por que vocês têm tanto resultado, mano? Além de ser bons, vocês são os mais inteligentes? Vocês são os mais bonitos? Não. Vocês são... Definitivamente Caralho, não. mano. Claro que tem coisas que fazem vocês serem muito bons, mas tão bons, mano? Vocês permitem que a voz de pessoas como as nossas cheguem em uma galera, e dessa galera, muitos que às vezes estão precisando exatamente do que ouviram aqui, cara. É. Entendeu? A gente se alinha, né? A gente se alinha a algo que é maior que a gente. Por isso que a gente tem poder. Eu vou deixar pra lá. Você sempre pergunta Senão eu o vou que é muito... Deus? Hã? Você sempre pergunta o que é Deus? No Cara, podcast? isso é uma Só pergunta quando surge a oportunidade. que é sempre, né, cara? Eu me pergunto sobre o que é essa vida e o que é Deus no sentido... Pra mim, Deus é importante pra explicar o que é isso que tá Se acontecendo. liga, acreditar em Deus dá ROI positivo. É um quê? É um ROI Acreditar em positivo? Deus dá ROI positivo. Eu total acredito nisso. Cara, e se, né? Pensei, e se existir? Se existir, é melhor E se acreditar, Tem, né? tem Cara, o, acreditar. E a mesmo aposta de se- Pascal sabe fala por disso. que o ROI é positivo? Porque mesmo se não existir, Porra. dado a realidade, é melhor acreditar. É Então, lógico. tem- Morre alguém da sua família. Pô, beleza. Acontece uma coisa ruim com você. Reconfortante. Cara, é reconfortante. Então, mesmo se não existir, te trouxe tanto melhor benefício. acreditar. Melhor. Tinha um filósofo chamado Blaise Pascal que ele falava isso. Olha, vale a pena acreditar em Deus. Porque, bom, se ele não existir, ok. Mas se ele existir, é melhor que eu ter acreditado nele, né? Sim. Do que não acreditar. Só que esse ponto que você falou também é interessante, porque o ser humano, por natureza, é um ser imediatista. Ele tende a querer tudo agora, né? A gente tem, em termos econômicos, níveis de preferência temporal altíssimos. A gente quer tudo agora. A criança é um exemplo disso, que é o ser humano em o mais próximo possível estado natural. Você pega uma criança de 2 anos, é um indivíduo extremamente violento. Bate nos amigos, pega, morde, não sei o quê. Se tá com fome, chora, recebe comida na hora. Tá com sono, chora, alguém bota para dormir. Conforme vai crescendo, ele vai amadurecendo, entendendo que você tem que abrir mão de certas coisas agora para ter mais no futuro. Aí senta numa faculdade para ficar 5 anos lá, ralando, sem poder trabalhar direito, ganhando pouco onde trabalha, porque depois você acredita, vai vir minha recompensa. Qual é o nível de preferência temporal do cara que acredita que essa vida que ele vai ralar, porque a recompensa é na próxima, né? Entendeu? É o nível máximo em termos de maturidade, pensando nesse sentido. Sim. O cara tende a se dedicar bastante a essa vida pensando, não, a recompensa não tá aqui nesse plano, tá num próximo. Eu não sou um cara, como eu disse, religioso, mas até em entrevistas lá no Grupo Primo, a gente faz entrevista de emprego assim, eu costumo perguntar, cara, como é que é você na vida normal, assim? Eu não pergunto, você tem religião? Mas quando a pessoa fala, não, eu sou religioso, sou que vou na igreja, eu vejo como um ponto positivo, assim, que é um cara que ele tem crenças em coisas maiores, né? Porque, por exemplo, eu acredito na lei aqui no Brasil. A lei muda o tempo todo.
Até 1888 tava lá na lei, a escravidão era legal, né? É. Porque era legal, era moral? Não. Não. Agora, se o cara tem princípios maiores, que ele acredita que são coisas Eternos. até eternos, que transcendem o tempo, Sim. olha só como é que esse cara está sendo bem guiado. Independente da religião que ele tenha, né? Podem mudar alguns princípios, tudo, mas aqui Religião no Brasil, por exemplo... É um criador de princípios no homem, né? Exatamente. O que importa são os princípios. Exatamente. Poucos e bons princípios. Poucos e bons.